Nos últimos 2 anos, a Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo tem estudado com maior profundidade 2 temas. Um deles a respeito da teologia da ordenação e o outro sobre a questão da ordenação de mulheres ao ministério pastoral. Nós vamos conversar hoje no SNTV com o pastor Reinaldo Siqueira, que além de ser reitor do Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, também é um dos participantes dessas comissões que estão estudando esses 2 temas. Nós vamos entender um pouco mais o processo e como está a discussão atualmente a respeito desses assuntos. Pastor Reinaldo Siqueira, fala um pouquinho sobre o processo que tem sido criado aí nos últimos 2 anos para tomar recomendações em relação a esses 2 assuntos para a Igreja Adventista em nível mundial. Bom, a administração do pastor Ted Wilson, nesses últimos anos, ela teve o desejo de que esse tema fosse estudado amplamente pela Igreja Mundial, a fim de ver que passos deveriam ser tomados pela Igreja no futuro. Então, o que foi feito? A Conferência Geral pediu que cada divisão começasse a estudar e aprofundasse no tema, né, e que elegesse 2 representantes que iriam participar de uma grande comissão de estudo, chama Comissão de Estudos da Teologia da Ordenação. Em inglês, o resumo da palavra é TOSC, né? T-O-S-C, né? Theology of Ordination Study Committee. Né? E nós, então, nos reunimos 4 vezes, desde janeiro de 2014 até agora em janeiro de 2013, até agora junho de 2014. Na primeira reunião, nós nos encontramos ali nos Estados Unidos, 26 representantes, 2 de cada divisão. Eu fui como representante da divisão sul-americana, juntamente com a professora doutora Liliane Schmidt, que é professora do nosso seminário no Chile. Né? Nós nos reunimos ali a primeira vez, juntamente com teólogos, membros de igrejas, pastores que estivessem envolvidos nesse processo já há um tempo, né, nessa discussão, cerca de 100 pessoas, e estudamos o tema da teologia da ordenação. Porque, por incrível que pareça, a igreja, apesar de nós termos ordenado durante tantas décadas, nós não tínhamos uma teologia definida do que era ordenação na Bíblia. Não é? Então, primeiro nós estudamos esse tema. O estudo foi feito ali um documento que foi enviado para a Igreja Mundial. Não é? Cada um teve oportunidade em cada parte do mundo e foi colocado no site à disposição dos membros também que quisessem. E todos aqueles que quisessem participar dessa discussão, e aqui nós tivemos vários teólogos da América do Sul que participaram, leram, anotaram, fizeram observação. Essas observações foram enviadas para a Conferência Geral. E depois, em julho do ano passado, 2013, nós nos reunimos. Né? Foi feita uma editoração desse material a partir dessas observações. Foi estudado o novo material com as observações feitas e, finalmente, então, foi produzido um material de consenso sobre o que é a ordenação na Bíblia para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A partir dessa base, uma vez definida a teologia da ordenação, nós passamos a estudar o seguinte tema, que era a ordenação da mulher ao ministério pastoral. E aí foram feitas várias apresentações, palestras, monografias foram apresentadas, lidas, estudadas, discutidas. Não é? E essas monografias que tomaram a segunda parte do nosso encontro em julho do ano passado, elas foram enviadas para a Igreja Mundial, colocadas à disposição no site da Conferência Geral. Não é? E cada divisão deveria criar aí, conjuntamente com o seu comitê de pesquisa bíblica, um grupo de estudo, né, de gente interessada no tema, de membros, de teólogos, que estudasse o material que foi apresentado em julho, sobre a ordenação da mulher, e que apresentasse sua sugestão, seu parecer acerca da questão para a Igreja Mundial. Nós tivemos essa reunião na América do Sul em outubro, preparamos esse documento. Em janeiro, cada divisão teve 1 hora para apresentar um resumo da sua posição, não é? E responder perguntas. Esses temas foram estudados, novas palestras foram apresentadas, não é? E a igreja começou a formular propostas para onde caminhar, ou que propostas seriam feitas para a igreja para o estudo do tema. Né? E essas propostas, então, e esse material ficou à disposição de cada grupo, de cada divisão da Igreja Mundial. Elas foram estudadas durante o primeiro semestre deste ano. Cada um teve a oportunidade de ler, observar, mesmo de igreja, acessar o site da Conferência Geral, fazer suas observações. E nós agora nos reunimos para o 4º e último estudo, o encontro, não é? Que ocorreu agora em junho deste ano, 2014. Durante toda uma semana nós revisamos tudo que foi feito,
né, as propostas que foram feitas, e foram então agora desenhadas com grupos de estudo, com grupos de debate geral da Assembleia, propostas definitivas para serem encaminhadas para a Associação Geral, a fim de que a Associação Geral pudesse ter uma perspectiva da questão bíblica. Então houve um grupo que apresentou propostas a favor da ordenação da mulher, com base na Bíblia, não é? E quais os argumentos que ele vê na Bíblia e o que fazer, como a igreja deveria proceder daqui para diante. Né? É a sua proposta. Um outro grupo que era contrário à ordenação da mulher, com base na Bíblia, e a sua proposta de como a igreja deveria proceder. Não é? E houve, inclusive, surgiu um terceiro grupo, né, que ele que considerou que havia argumentos interessantes nos dois outros grupos, que poderiam então ser unidos esses argumentos e apresentar um terceiro grupo de propostas de como a igreja deveria perceber a questão, analisar a questão e que procedimentos deveriam ser feitos daqui para frente. Mas é interessante notar, Felipe, que nenhuma dessas propostas elas representam uma definição do que a igreja vai decidir. Isso são simplesmente propostas de um grupo de estudo da sua visão do que a Bíblia diz e de como a igreja deveria proceder. Não é? E essas apresentações, então, foram apresentadas e terminadas agora, neste último grupo de reunião que nós tivemos agora em julho de 2014. E a ideia é que essas recomendações agora tenham qual encaminhamento? Para onde é que elas vão? O que vai acontecer? Bom, elas foram encaminhadas para a Conferência Geral, que agora no seu encontro que haverá na sua Assembleia, na comissão geral que existe agora dela, a sua mesa de outubro, irá avaliar as 3 propostas que foram encaminhadas, ver o seu embasamento bíblico e tomar uma decisão, com base nessas propostas, se existe agora base bíblica suficiente ou necessidade de levar esse tema para a reunião da Conferência Geral, não é, de 2015, reunião mundial, para que todos os delegados da igreja possam estudar o tema e tomar um voto em cima desse tema, se há necessidade. Se eles avaliarem e visto que aquilo que já foi decidido pela igreja no passado já está amplamente claro, com base na análise que eles vão fazer, então agora eles irão tomar essa decisão, se irão encaminhar a questão para a Conferência Geral 2015 ou não. Não é? E isso será decidido agora em outubro pela comissão da Conferência Geral que se reúne para este propósito. Finalizando, pastor Siqueira, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o posicionamento, ou digamos assim, a recomendação que a Igreja Adventista na América do Sul tomou em relação ao assunto, porque ela tomou uma decisão, como o senhor falou já, no seu colegiado, né, no seu comitê. Qual foi essa definição? Bom, talvez, Felipe, deixar isso claro, que a divisão sul-americana tomou um posicionamento com cerca do estudo do tema na Bíblia. Nós não temos nenhum posicionamento da prática ou da aplicação disto. A posição da Igreja Adventista aqui na América do Sul é aquilo que a Igreja Mundial decidir com base no estudo bíblico será aquilo que será implementado na divisão sul-americana. Agora, nós temos as nossas perspectivas, ou a nossa posição do que, do nosso ponto de vista, não é? A Bíblia fala acerca da questão. Não é? E eu creio que este documento está à disposição no site da Conferência Geral. Aqueles que quiserem ler podem ver o site que está aqui abaixo. Não é? Você pode acessar o nosso documento. E o curioso é porque essa discussão bíblica ela tem sido muito aberta. A igreja tem disponibilizado todo o material, tem colocado isso à disposição dos membros. Não é? E todo mundo que quiser pode estudar, analisar e enviar seus comentários, que estão sendo tomados em consideração pela Associação Geral no debate e na preparação do seu material sobre a questão. Está ali à disposição. Nós temos como igreja, vamos dizer assim, que na posição bíblica, que a Bíblia ela exorta ao envolvimento de todos os membros na pregação do Evangelho. Inclusive que existe uma variedade de ministérios que a igreja deveria avaliar e analisar e envolver maior quantidade de homens e mulheres para a pregação do Evangelho. Ainda que nós cremos como igreja na América do Sul que a Bíblia apresenta uma ordenação a favor do ministério pastoral, uma ordenação masculina, mas os ministérios da igreja não se limitam ao ministério pastoral. E que a igreja deveria enriquecer-se cada vez mais com ministérios fortes e poderosos, onde homens e mulheres, segundo o chamado e os dons que Deus lhe concedeu, pudessem participar da pregação do Evangelho para todo mundo.
Muito obrigado, pastor Reinaldo Siqueira. O SNTV fica por aqui. Se você quiser, então, ter acesso a esse material, como o pastor acabou de falar, você acessa o site que está aparecendo na sua tela e você pode acompanhar as discussões, materiais, monografias, extensos estudos sobre o assunto. O SNTV fica por aqui. Até uma próxima.